Fala galera, boa noite, tudo bem com vocês? Boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada. Como prometido, aqui estou eu para falar sobre essa redação da Emanuele, que é uma redação sensacional. Como assim, Luan? Qual é a proposta hoje desse vídeo? Vamos lá, a proposta do vídeo não é corrigir a redação da Emanuele. Eu não quero corrigir a redação. A gente vai avaliar como foi estruturada a redação nota 1000 ou nota 100, né, da Emanuele. Lembrando que, como eu já falei aqui, ó, é um olhar de concurseiro para uma redação nota 100. Então, eu não quero avaliar se foi bom. Né? A redação da Emanuele é uma redação boa. Eu quero entender a estrutura da redação, como ela montou a estrutura. Beleza? Então, para a gente começar, se você não segue a Emanuele, eu recomendo fortemente que você siga a Emanuele, porque tem muito conteúdo. Apesar que ela não tem conteúdo assim, inicialmente, mas eu acredito que em breve ela vai postar conteúdos maravilhosos para a redação. E se você quer conferir essa redação da Emanuele, a redação já se encontra no perfil dela, entra lá. Vamos embora, vamos embora. Esse aqui foi o tema que a FCC, é, na verdade, é o texto norteador, né? Então é um texto, é um poema, né? Um poema de Ferreira de Goulart. A banca vai fazer o seguinte: veja como foi a cobrança. Uma parte de mim é todo mundo, outra parte de mim é ninguém. Fundo sem fundo. Uma parte de mim é multidão, outra parte estranheza e solidão. Aí, agora, como é que a banca FCC cobra? Veja lá. Ó. Redija um texto dissertativo argumentativo. Não é um texto expositivo. Veja. A banca falou, ó, candidato, eu quero um texto dissertativo argumentativo. Ou seja, eu preciso que você exponha um ponto de vista. Beleza? Não é só colocar informação e acabou. Não. Você precisa se posicionar no qual você reconhecerá e comentará a divisão pessoal declarada pelo poeta nesse verso, considerando ainda a hipótese de que essa divisão ocorra também em cada um de nós. A FCC ela costuma trabalhar com um tema mais filosófico, né, cara? Então, é um tema que você poderia dizer assim, rapaz, eu vou falar o que aqui? Você fica pensando, o que é que eu vou falar aqui? Muito bem, vamos ver a redação da Emanuele. Ó, aqui é a introdução da Emanuele. Eu vou fazer o seguinte: eu vou de amarelo, de amarelo a gente vai fazer algumas anotações para a gente entender a introdução da Emanuele. Diz assim, ó: na Grécia Antiga, vou botar aqui que é melhor a gente acompanhar, fica melhorzinho com a canetinha. Então, ó, na Grécia Antiga, é... vamos lá, desculpe. Na Grécia Antiga, Epicúrio afirmava que a felicidade seria alcançada pelos prazeres pessoais, pelos prazeres pessoais, motivo pelo qual o ser humano devia se contentar com uma vida simples para ser feliz. Veja bem, aqui a Emanuela ela trouxe, é, ela contextualizou o tema, né? Ou seja, ela pegou o tema e falou assim, ó, felicidade para Epicúrio na Grécia antiga era que a felicidade estava pautada pela simplicidade aqui, pelas coisas simples, né? Ele disse assim, ó, o motivo pelo qual o ser humano devia se contentar com uma vida simples, ó, para ser feliz. Então veja lá, ela está aqui na Grécia Antiga, Epicúrio, ele afirmava que a felicidade estava alcançada pelas coisas simples para ser feliz. Muito bem. Aí ele diz assim, ó, considerando a necessidade de estabelecer esse estado de bem-estar individual, a Constituição Federal prevê direitos fundamentais, ó, isso aqui é importante, direitos fundamentais ligado à felicidade. Ótimo. A exemplo da segurança e do lazer. Corolário da dignidade da pessoa humana. Pronto. Até aqui, até esse pontinho aqui, ó, eu vou apagar tudo aqui para a gente ter mais uma visão geral. Então, cadê? Aqui. Então, até este ponto aqui,
a Emanuele, ela vem contextualizando o tema. Ela interpretou o poema e falou assim, ó, na Grécia Antiga, Epicúrios, ele considerava que a felicidade ela estava nas coisas simples, né? Nas coisas simples. E ela trouxe, ela fala assim, além da Grécia, ela trouxe também a Constituição Federal, né? Falando que a Constituição Federal ela garante esse direito e que está ligado à felicidade e trouxe dois exemplos fantásticos. Falou sobre a segurança e o lazer. Mas perceba que aqui, Emanuela, ela só ela contextualizou o tema, fez o ambiente de entrada, mas o principal tá aqui, ó. Ela diz assim, ó. Entretanto, agora aqui que tá a, aqui que tá os argumentos, ó, aqui que tá a opinião da autora, né? Da Emanuele, ó. Entretanto, o gozo da alegria pela o gozo da alegria o gozo da alegria plena não está concretizado na sociedade atual, sobretudo em relação à massificação da cultura e do individualismo exacerbado como reflexo da sociedade digital. Vamos lá, vamos agora mentalizar o que Emanuele fez. Ela pegou o tema de Ferreira Goulart e aí ela trouxe contextualizou o tema, falando sobre a questão da felicidade, em que a felicidade estava pautada, de acordo com a Grécia Antiga, estava pautada nas coisas simples da vida, né? O sair, ouvir uma música. Aí ela trouxe um instrumento, que é a Constituição Federal, que é a nossa norma maior no ordenamento jurídico, e falou que a Constituição Federal ele garante, ele prevê direitos fundamentais ligados à felicidade, e aí trouxe exemplo da segurança e do lazer. Mas ela falou assim, ó, esquece tudo que eu falei, esquece tudo. E aí ela trouxe agora um contraste, uma oposição. Entretanto, o gozo da plena, o gozo da alegria plena não está concretizado na sociedade. E aí, ela precisa agora falar assim, ó, examinador, eu sei que você está me cobrando e eu vou te dar o que você quer. E aí ela fala o seguinte: pode sim, existe no ordenamento jurídico, né, essa previsão, mas na realidade essas coisas não funcionam. E aí ela diz assim, ó, e aí, sobretudo, em razão da massificação da cultura e do individualismo exacerbado, como reflexo da era digital. Nossa, que introdução maravilhosa. Você percebe que Emanuele ela trouxe dois argumentos. Ela vai falar sobre a massificação da cultura e no D2, que é o desenvolvimento número 2, ela vai falar sobre o individualismo exacerbado como reflexo da era digital, da sociedade digital, né? Que hoje estamos muito conectados à rede. Então, beleza. Então, quando o examinador ele pega essa introdução, ele espera do candidato dois argumentos. Um vai trazer a questão da massificação da cultura e o outro vai trazer a questão do individualismo exacerbado como reflexo da rede social ou da sociedade digital. Vamos ver se a Emanuele ela trouxe esses temas aqui, beleza? Vamos lá, vamos para o D1 da redação da Manuela. Então aqui é o desenvolvimento número 1. Eita, misericórdia. Vamos lá. Vamos lá para o D1. Vamos lá. De início, destaca-se que a quarta revolução industrial. Para. Calma. Por que você parou, Luan? Por que você parou? Cara, eu quero te explicar que você precisa usar conectivos que vai deixar a sua redação mais gostosa de ler, vai deixar a sua redação de acordo com a estrutura que a banca cobra. Então você precisa iniciar com um conectivo. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pintar de verde aqui ou de amarelo, né? O conectivo usado por Emanuele. Ela botou assim, ó, de início, destaca-se que a quarta revolução industrial, que inaugurou a era digital, afeta a autodeterminação do sujeito. O que é isso aqui? Primeiro, ela usou um conectivo, né?
de, de início de desenvolvimento. Ela poderia usar a princípio, em primeira análise, é, primeiramente. Poderia usar outros conectivos que seja de início. E aí aqui, depois do conectivo, ela trouxe agora o tópico frasal dela. Veja, o tópico frasal da Emanuele é um tópico frasal sensacional. Ó, daqui para frente é o tópico frasal da Emanuele. Eu vou apagar aqui porque o vídeo não ficou muito legal. Mas vamos lá. Vamos agora acompanhar aqui. Lembrando que eu tô procurando entender como funcionou a estrutura da redação da Emanuele, viu? Vamos lá. De início, destaca-se que a quarta revolução industrial, que inaugurou a era digital, afeta a autodeterminação do sujeito. Pronto. Até aqui, a Emanuele trouxe um tópico frasal falando sobre a questão da era digital e como isso tem afetado a autodeterminação do sujeito. Agora, ela precisa trazer uma comprovação a respeito disso. Stuart Hall identifica que as redes sociais prejudicam a formação das pessoas, pois a influência sobre os comportamentos desta provoca uma massificação da cultura, ou seja, uma massificação cultural. Veja bem, de novo, a respeito disso, Stuart Hall identifica que as redes sociais prejudicam a formação das pessoas, pois a influência sobre os comportamentos destas provoca uma massificação cultural. As redes sociais, né? Criando uma espécie de aldeia global. Nossa, que lindo! Aqui, ó. Ou seja, todo mundo junto, né? Aí, pronto, ela trouxe o tópico frasal, trouxe um sociólogo, na verdade, trouxe um argumento de autoridade, que poderia ser um sociólogo, uma ONG, um filósofo, um profissional da área, mas ela trouxe aqui um argumento de autoridade. Aí diz assim, ó, agora ela vai agora detalhar mais um pouco, porque não adianta você ter só sociólogo e jogar, você precisa detalhar isso. Aí diz assim, ó, desse modo, observa-se que os indivíduos da pós-modernidade reproduzem padrão de comportamento que que os insere em uma bolha formada por determinado grupo. Olha aqui, que maravilha, rapaz. Ela falou lá sobre a questão da quarta revolução industrial. Ela trouxe um argumento de autoridade falando que as redes sociais prejudicam a formação das pessoas, né, porque acabam influenciando no comportamento dessas pessoas e acaba gerando uma massificação cultural, ou seja, criando uma espécie de aldeia global. E aí ela vai dizer o seguinte, ó, desse modo, pode-se observar que os indivíduos na pós-modernidade, reproduzem padrões de comportamento que os inserem em uma bolha formada por determinado grupo. Lindo, 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 lindo. Então aqui, ó, cadê? Isso ocorre com frequência no meio digital, no qual os internautas tendem a acompanhar apenas o que lhe interessam. Pronto, ponto. Aqui, ó, veja bem. Aqui, em tese, está falando sobre as bolhas digitais, né? O que seria as bolhas digitais? Ou seja, aquilo você só vai ficar dentro de um contexto daquilo que você gosta, daquilo que você acredita. E com o algoritmo vai só te encaminhar, só vai te enviar coisas daquelas das quais você concorda, ou que você se filia, ou que você tem preferência. Então você acaba criando grupos segmentados por meio dessas bolhas digitais, né? Ou seja, eu só vou ficar com pessoas que concordam com o meu pensamento, que pensam do mesmo modo, e aí por aí vai. E a internet, ela intensificou isso, né? Ou intensificou mais ainda. Tudo bem. Por aqui eu poderia, ela poderia, por consequente, né? Acho que é por sequente aqui, por sequente, né? Por conseguinte, cada pessoa ins, cada pessoa cada pessoa inserida, ó, por conseguinte, cada pessoa inserida nesse contexto se sente parte de uma multidão
que se identifica com padrões específicos, ignorando, porém, o fato de que esse todo não é absoluto. Nossa, rapaz, aqui você vê que a Emanuele, ela entrou na vibe de Ferreira Goulart, né? Ela falou, ó, já que o cara tá falando isso, eu vou também desenvolver meu pensamento. Então, veja bem, o que eu achei desse primeiro desenvolvimento. Primeiro você vê que a Emanuele, ela trouxe aqui um conectivo. Ela trouxe um conectivo de início, né? Para iniciar. Ela trouxe um conectivo para iniciar sua redação, é muito importante, porque você não chega já abordando o tema. Você precisa apresentar o tema e aí você desenvolve. Então, a Manuela, ela trouxe um conectivo, ela usou o tópico frasal dela aqui, né? Falou sobre a quarta revolução industrial, né? Que inaugurou a era digital. Ela trouxe aqui um argumento de autoridade, né? Que é esse cara aqui. Falou que isso aqui, que as redes sociais acaba prejudicando a formação das pessoas, né? Como vocês podem ver aqui. Aqui, a formação das pessoas. Cadê? Deixa eu mudar aqui, galera. Aqui, ó. Que acaba prejudicando a formação das pessoas aqui, muito bem. E aí que acaba também influenciando comportamentos, aqui, ó, né? Comportamento que provoca uma massificação cultural. Lindo, né? Criando uma espécie de aldeia global. E aí fala assim, ó, desse modo, pode-se observar que os indivíduos da pós-modernidade aqui, ó, Bauman fala muito sobre isso, né? Reproduzem padrões de comportamento que os inserem em uma bolha formada por determinado grupo. Falou sobre a questão das bolhas. E isso ocorre com frequência no meio digital, da qual os internautas tendem a acompanhar apenas o que lhe interessa, né? Falou ali. E fechou o D1 da seguinte maneira. Por conseguinte, cada pessoa inserida nesse contexto se sente parte de uma multidão que se identifica com padrões específicos. Muito bem. Ignorando o fato de que esse todo não é absoluto. Gente, desenvolvimento maravilhoso. Eu acredito que o examinador, quando leu esse D1 da Emanuele, ficou muito contente, porque ele trouxe argumento de autoridade, trouxe exemplo, detalhou o tema, né? Não ficou restrito ali. Muito bom. Emanuele, parabéns, viu? Agora vamos pro D2. Ela começou novamente falando sobre usou o além disso. O além disso é para você acrescentar, né? Além disso, tudo que eu falei, tem mais coisas, examinador. Ah, e diz assim, ó. A indústria 4.0 revela um paradoxo no desenvolvimento digital, na medida em que também se liga ao aumento do individualismo. Nossa, que lindo! Ela trouxe um contraponto, né? Ela falou sobre a questão do paradoxo, aqui, ó, é um paradoxo, da era digital, né? E o aumento do individualismo, né? Então ela falou da era digital, que proporcionou o desenvolvimento digital, mas também você tem a questão do individualismo sendo cada vez mais praticado, exacerbadamente posto na sociedade. E aí diz assim, ó, ela trouxe o conectivo, ela trouxe o seu tópico frasal, vai falar sobre a indústria cultural ali, a indústria 4.0, e agora ela vai desenvolver mais ainda, ó, nesse cenário, Gira Lipovetsky aduz que na hipermodernidade os indivíduos materializam a sua felicidade. Você, vocês perceberam que Emanuele ela está ligando? Existe existe um encadeamento de pensamento que vai sendo acrescentado, né? Ela falou lá sobre a questão que as redes sociais acabam prejudicando a formação do indivíduo, o indivíduo está inserido em uma bolha, e aqui ela vai dizer assim, ó, existe um paradoxo. Na indústria 4.0, você está no desenvolvimento, né? Mas existe também o aumento das pessoas do individualismo, né? O aumento do individualismo. E aí ela trouxe aqui para você, novamente, um sociólogo, um filósofo aqui, né? Gilles Lipovetsky, que vai falar que na hipermodernidade, os indivíduos materializam a sua felicidade. Você agora linkou com a introdução da Emanuele,
Ela falou lá em cima que na Grécia a felicidade ela estava baseada em coisas simples, né? E na sociedade contemporânea, na sociedade do hiper indivíduo, a felicidade ela está pautada em bens materiais, beleza? Aí diz assim, ó, associando a associando-a à obtenção de bens materiais. Assim sendo, tal qual ilustrado por aqui eu não consegui ver aqui é Troestra, Toestra, um aqui, a morte de um fetiche, a morte de não consegui ver aqui um fetiche. É porque eu não talvez porque eu não tenho muito familiaridade com o tema aqui que ela trouxe, né? O repertório que ela trouxe eu não conheço, não sei se é Toy Story, a morte de um Irã Fit, não sei o que é isso aqui. Vamos lá. A sociedade atual é marcada parte pela forte presença do individualismo e pela valorização do ter em detrimento do ser. Nossa. Então perceba, vamos lá. Emanuele nesse D1, nesse D2, ela trouxe a questão da indústria cultural ou da indústria 4.0, que revela um paradoxo entre o desenvolvimento digital e, como consequência disso, o aumento do individualismo. Ela trouxe aqui a questão que a felicidade na sociedade contemporânea, o indivíduo está materializando a felicidade por meio de bens materiais. E aí ela trouxe aqui outro repertório aqui, né? Outro argumento de autoridade, outro repertório, e falou que a sociedade atual é marcada pela forte presença do individualismo e pela valorização do ter em detrimento do ser. Fala a verdade. Hoje nas redes sociais, com o Instagram e as demais redes sociais, as pessoas passaram a, assim, passaram na verdade, como é que eu quero falar? É, o T hoje, o T, vocês assim, passaram a querer ser vista, né? Ou seja, hoje você tem a melhor comida, a melhor roupa, a melhor viagem, a melhor família. Então, a questão de ter e mostrar que você tem hoje é como se fosse uma autoafirmação, né? Ó, eu tenho a melhor família, eu tenho o melhor casal, eu faço a melhor viagem. Então, a gente tá mais nessa questão do ter do que do ser, né? Diz assim, ó. Como resultado de prazeres efêmero, cara, falou de efêmero, efemeridade, eu lembro de Bauman. Bauman fala muito sobre isso, né? Bauman fala que a sociedade atual está permeada, né, pela incerteza, pelo medo. E ele vai falar sobre essa sociedade de efemeridade, né? Tudo é passageiro, tudo é passageiro. Aí vamos lá. Como resultado de prazeres efêmeros, as pessoas não encontram a almejada felicidade, o que provoca o vazio. Perfeito. O que provoca vazio, solidão e muitas vezes depressão. Não por outro motivo, a Organização das Nações Unidas volta sua atenção para o tema, elaborando Rank Felicidade, do qual o Brasil ocupa a 38ª posição. Você vê que a Emanuele ela foi bem assim, bem técnica, trouxe argumentos, falou sobre a questão da assim, quando você não consegue alcançar a felicidade pelos seus bens materiais, o que é que acaba acontecendo? Primeiro você vai se sentir uma pessoa impotente. Depois você vai sentir que você não tem capacidade. Aí a Emanuele falou que você vai trazer solidão. Você pode muitas vezes causar depressão. E aí ela trouxe aqui também falando sobre a ONU, né? Falou que o Brasil ocupa a 38ª posição no ranking da felicidade, né? E por último, a Emanuele, ela trouxe uma conclusão simples, direta e objetiva. Portanto, vê-se que, na sociedade atual, o sujeito se encontra em condição de divisão pessoal, provocada por reflexo da era digital. Perceba que ela reafirmou, ela trouxe uma reafirmação do que ela falou lá na introdução. Ela falou que os sujeitos estão
gerando, os sujeitos são mais individualistas e as redes sociais proporcionaram isso. E aí, na conclusão, ela falou a mesma coisa, só com outras palavras, né? Assim, de um lado, padrões comportamentais. Cadê? Cadê? De um lado, padrões comportamentais os fazem crer que são parte de um grupo, de outro sente-se vazio. Ó. Então, de um lado você se sente parte de um grupo e do outro você se sente um vazio. Devido à materialização da felicidade, o qual numa divisão epicurística, epicurista prejudica o alcance de uma vida feliz. Cara, a, a Emanuele, ela conseguiu resumir tudo que ela falou na introdução, no desenvolvimento 1, no desenvolvimento 2, e ela fechou com chave de ouro, né? Ela falou ali que vai, ó, veja bem, ó. Eu vou ler de novo essa conclusão porque tá muito boa. Ó, portanto, vê-se que na sociedade atual os sujeitos se encontram em condição de divisão pessoal. Vai falar aqui, ela reafirmou, né? Provocada por reflexo da era digital. Ponto. Assim, de um lado, padrões comportamentais os fazem crer que são parte de um grupo, de outro, sente-se um vazio, devido à materialização da felicidade, o qual, numa visão epicurista, prejudica o alcance de uma vida feliz. Lindo, 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 lindo. Aí você pergunta, cara, qual é a estrutura que a Emanuele usou? Veja, vamos lá, vamos ver a estrutura da Emanuele. Então, a Emanuele, ela usou 4 parágrafos. Uma para introdução, deixa eu marcar aqui, eu vou ter que marcar aqui. Uma para introdução. O segundo parágrafo ela usou para falar sobre o D1. O terceiro parágrafo, ela usou para falar sobre o D2. Deixa eu apagar isso aqui, deixa eu fazer bonitinho. D2. O quarto parágrafo, ela usou para fazer a conclusão. E aí você pergunta, cara, essa menina, qual foi a nota da Emanuele? Vamos lá. Ó, essa aqui foi a nota da Emanuele. Emanuele ficou com a nota total ali, né? De 100 pontos. Ó, aqui a nota da Emanuele. 100 pontos. Mas o interessante é você perceber como a FGV, como a FCC, ela avalia o candidato. Então, assim, ó, na questão de conteúdo, a Emanuele tirou 40 de 40. Nossa, muito bom. E aí, o que a banca vai cobrar? Ó? Perspectiva adotada no tratamento do tema, capacidade de análise e senso crítico em relação ao tema proposto, consistência dos argumentos. Fala sério, né? A Emanuele aqui jogou duro na consistência dos argumentos. Trouxe exemplo, trouxe argumento de autoridade, desenvolveu o argumento de autoridade, e a banca com certeza não poderia dar nota inferior a isso, né? Consistência nos argumentos, clareza e coerência no seu encadeamento, né? Que eu falei a questão de você usar conectivos. A nota será prejudicada proporcionalmente caso ocorra abordagem tangencial, parcial ou diluída. Muito bem. Então, 40 de 40. Aí na estrutura, ó, o que é que a FCC cobra? E aí a Emanuele tirou 40 pontos. Respeito ao gênero solicitado. Ó, veja, acabou falando assim, ó. Um texto dissertativo argumentativo. O que é isso? Você precisa ter um ponto de vista. Você precisa deixar a sua tese expressa, explícita no texto. A banca não está solicitando um texto expositivo e você só joga informação. Vai jogando informação. Não. Ela quer, ó, candidato, queremos saber o seu ponto de vista sobre esse tema. Então, ali é abordagem, a progressão textual e o desencadeamento das ideias. Vai falando. Então, você vai acrescentando. Você não pode ficar falando do mesmo toda hora. Você fala e acrescenta. Fala e acrescenta. Articulação de frases e parágrafos com coesão.
ela usou muito isso aqui, né? Desse modo, além disso, nesse contexto, de fato, isso insere-se dessa forma. Usou aqui vários conectivos. Então, 30 de 30. Aí, expressão. Aqui a expressão, ela vai cobrar, na verdade, o português, né? Concordância, ó, regência verbal, nominal, emprego dos pronomes, flexões do verbo, oração, período, conectivo. Aqui é mais a questão do português, né? E Emanuele tirou 30 de 30. Aí você pergunta, capaz, a menina é braba, viu? E é mesmo, parabéns. Agora sim, ó, veja a importância de você treinar a redação. Por quê? Antes da divulgação da nota da redação, a Emanuele estava na posição 57. Gente, a redação salva vidas. Ó, Emanuele estava na posição 57. Ó, cadê? Ó, na posição 57. E depois da nota da redação, olha para onde a Emanuela foi. Emanuele subiu 54 posições. Você sabe o que é isso? Ela deixou 54 candidatos para trás. Então, quando a redação dela foi corrigida, ela passou como um trator em cima dos candidatos e está na terceira colocação, aonde? No Tribunal Regional do Trabalho da quarta região do Rio Grande do Sul. Beleza? Cara, então é isso. Essa foi um olhar de um concurseiro para o redação nota 100. Lembrando que eu não sou professor de redação, mas eu queria entender como a Emanuele construiu a estrutura da redação dela. Eu gostaria de dizer que valeu a pena eu ler essa redação, aprendi bastante. E eu acredito que você também pode aprender. Se você tem essa dificuldade, se você quer é, é, melhorar sua escrita, pega a redação nota 10 assim, ó. Pega a redação nota 1000 e vai vendo o que ele usou que você pode trazer para sua redação. Ah, mas eu tenho dificuldade, Luan. Meu irmão, você precisa começar. Não dá para ficar querendo só falando que tem dificuldade. Então, comece. É por isso que eu trouxe para você aqui essa indicação que é fenomenal. Eu uso esse material, eu uso e recomendo fortemente. Esse material é um dos melhores do mercado. 25 conceitos para usar na sua redação. Quem é o mestre? Aqui é do professor Rafael Reis. É um especialista na banca FCC. Se eu não me engano, ele já acertou mais de 14 temas da FCC, hein? Mais de 14 temas trabalhados nas aulas dele. E eu recomendo para você que tem dificuldades com filósofos, sociólogos, conceitos, adquirir esse e-book. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para você. Se você quiser adquirir, você vai entrar aqui e eu te garanto, se você usar as técnicas do professor Rafael que tem nessa obra, é impossível você não tirar 100 ou acima de 90 na FCC. E aí ele traz aqui vários conceitos, gente, que eu não vou ler aqui, senão a gente vai gastar muito tempo aqui, né? Mas ele vai usar aqui, ó, ele vai trazer a questão da sociedade disciplinar de Foucault, muito bom. Ele vai usar a questão aqui, ó, da cidadania de Thomas Marshall, muito bom, né? A questão aqui da cidadania regulada de Guilherme dos Santos é bom também esse tema aqui. Pierre Bourdieu, nossa, isso aqui, ó, violência simbólica, né? Tema para você usar em diversos conceitos para você usar em diversos temas, né? Violência contra a mulher, violência contra LGBT, ou violência contra homossexuais, né? Que agora não vou falar porque eu não vou conseguir falar as letras todas aqui, gente. Me perdoe, me perdoe. E aí eu ia falar sobre aqui, ó, Domênico Domasi, ócio criativo, você pode usar aqui sobre na área trabalhista, né, a questão do trabalho. Hannah Arendt falar sobre a banalidade do mal, as pessoas estão acostumadas com o mal, educação, ralé brasileira,
Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. E se você gostou, desce aí, compartilha com os amigos, comenta. O que você achou dessa análise feita de concurseiro para concurseiro numa redação da Emanuele. Lembrando, vou deixar novamente aqui só para finalizar, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você comprar ou para você adquirir esse material que eu digo para você. É o melhor material do mercado voltado para a redação. Não só para a FCC, hein? FCC, FGV, VUNESP e CESP também, beleza? Valeu, galera. Forte abraço, tamo junto. Se você não é inscrito no canal, se você puder se inscrever, se fez algum sentido para você, se inscreve no canal, porque é muito importante para mim. A minha missão aqui é ajudar você a ser aprovado. Eu quero olhar nos seus olhos. A minha missão é ajudar você a ser aprovado. Se faz sentido, deixa aquele joinha, comenta e vamos junto até sua aprovação. Valeu, galera. Forte abraço. Tamo junto.